no Texas, vivia um rico fazendeiro, filho de um pregador metodista, com quem o escritor estava bem relacionado. Ele era muito respeitado na comunidade na qual vivia e era bondoso e benevolente. Contudo, ele tinha um grande defeito: era muito profano. Ele era capaz de pronunciar as blasfêmias mais horríveis sem, aparentemente, a menor das provocações. Lembro-me de tê-lo visto diversas vezes debaixo de profunda convicção durante reuniões de avivamento. Certa ocasião, quando sob uma poderosa convicção, em uma campanha ao ar livre, ele disse que se sentiu assustado de repente e querendo fugir daquele local. Em outra ocasião, ele ficou debaixo de convicção, mas recusou-se a entregar a Cristo. Pouco tempo depois, ele ficou doente de repente e morreu em 3 dias. Eu estava com ele nos seus últimos momentos. Parecia ter sido totalmente abandonado pelo Senhor desde o começo da sua doença. Os remédios mais poderosos não fizeram efeito algum sobre seu organismo. E exatamente quando o sol se levantava em todo o seu esplendor sobre as colunas do lado leste, em um bonito domingo, ele morreu em terrível agonia. Durante toda a noite sofreu torcimentos aos meros bens terrenos pudesse salvar sua vida. Mas muito teimoso e não dizia que tinha medo da morte, a não ser uns poucos momentos antes de morrer. Então, de repente, ele começou a olhar para um vazio na sua frente. Horrivelmente surpreso e assustado, ele exclamou: "Meu Deus!" A expressão indescritível do seu rosto nesta ocasião, junto com os tons desesperados com os quais pronunciou essas últimas palavras. Então eu volto, ele deve ter pronunciado assim: "Meu Deus!" Num desespero, né? Com os quais pronunciou essas últimas palavras, fez cada coração tremer. Sua esposa gritou e pediu a um dos irmãos que orasse por ele, mas o irmão estava tão aterrorizado que saiu correndo do quarto. Então dá para imaginar, né? Que fim, que agonia. O moribundo continuou com seus olhos abertos num estupor sinistro, sua boca benta, até que, por fim, com um gemido cavernoso, como uma torrente com força rápida, a morte levou o miserável embora. Seu filhinho de 3 anos, o ídolo do coração do pai, ficou transtornado de tristeza. Esse menino, na época tão inocente, cresceu e veio a se tornar um jovem mau e teve uma morte horrível. Como é sério pensar que no inferno há milhões de pais e filhos, mães e filhas, maridos e esposas, desesperadamente perdidos. Compreendo que o estado futuro daqueles que não conhecem a Deus nunca abaterá a sua fúria mais. Nunca abaterá sua fúria, mas, de acordo com a lei natural do pecado, degradação e miséria, ficará cada vez pior e mais furioso na medida que as eras negras da eternidade surgem de reinos mais escuros ainda. Nós nos voltamos para o alívio do homem de dores, que provou a morte em favor de cada homem. Então, nos voltamos para a bela cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus, e para o êxtase dos glorificados que brilharão como as estrelas para todo sempre. Então, com renomados esforços, continuamos com gratidão em desenvolver a nossa salvação e a dos outros, com temor e tremor.
O título dessa história é A Morte Triste de um Homem Perdido. Então a moral dessa história termina com uma pregação, mas aqui está dizendo que essa pessoa era muito profano. Ele era capaz de pronunciar as blasfêmias mais horríveis sem, aparentemente, a menor das provocações. Então ele vivia blasfemando contra Deus, contra a fé, que inclusive ele vivia até nesse meio mesmo, né? Então de Deus não se zomba. Então ele morreu em agonia. O que a gente tem que aprender com isso é não zombar de Deus, não blasfemar de Deus, procurar viver com Deus. Mas se você não acredita nessa fé, mas pelo menos respeite, não zombe, para que você tenha um fim, pelo menos naturalmente, né? Sem ser aquele fim de quem desafiou a Deus. Se é que haja diferença. É isso aí. Até a próxima. Medite. E se você está nessa situação, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Se você tem alguma revolta contra Deus, se você é contra Deus, mas vive nesse meio da fé, ainda há tempo de mudar, para que você não tenha um fim triste como dessa pessoa. Isso está relatado no livro A um Passo da Eternidade, o que eles disseram a um passo da eternidade. São vários exemplos aqui, bons e ruins, de pessoas que morreram vendo a glória de Deus e pessoas que morreram em agonia por ter zombado de Deus, por ter rejeitado o chamado de Deus. Se você está sendo chamado por Deus, ouça o chamado dele. Por quê? Pode chegar um momento que seja muito tarde. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.